Oi, paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Rayane e eu queria compartilhar uma palavra com vocês que eu estava meditando agora amanhã. E eu achei muito importante, né? É importante, se você for assistir esse vídeo, quando eu estava lendo essa palavra que me veio esse entendimento, né? Eu pensei em compartilhar aqui no YouTube, porque quantas pessoas, né? Nesse momento não precisa, né, dessa palavra para, às vezes, fortalecer a fé, para ter força para orar, né? Não sei. Se for da vontade de Deus, eu espero que ajude você que for assistir esse vídeo. É importante que você pegue a sua Bíblia, porque quando a gente está assistindo algo assim sobre o Senhor, é importante a gente estar ali acompanhando para ver se realmente é aquilo. E quando a gente acompanha, fica mais gravado dentro da gente. Pegue a sua Bíblia, dá um pause lá, aqui no vídeo, se você estiver assistindo. Pega a sua Bíblia e abre em Hebreus, capítulo 4. Eu vou olhar para cá, às vezes, por causa que eu escrevi umas coisas no meu caderno que foi sobre o que eu entendi. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Fala assim: Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Aí eu fiquei pensativa, né? Assim aproximemo-nos com toda a confiança, ou seja, eu tenho que ir até Deus com confiança. Eu preciso estar crendo dentro do meu coração que Deus ele está me ouvindo, que Deus ele está me vendo. Eu preciso crer que ele é todo poderoso. Eu preciso crer nele, né? Eu preciso me achegar com confiança, né? Onde receberemos misericórdia, né? E encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, é através da busca pelo Pai, né, que a gente encontra graça e misericórdia para nos ajudar quando for preciso, naqueles dias, né, que a gente está só pela misericórdia mesmo. Aí vem a misericórdia. Mas assim, aí eu escrevi aqui no meu caderno, né? É disso que o inimigo quer nos tirar da presença do Pai, pois ele sabe que quando nos aproximamos do Pai, ele não nos lança fora. Lá em João 6,37, eu já deixei aberto aqui, diz assim: ó, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo o que o Pai me dá me virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, quando a gente se achega até Deus, né, com confiança, ele não nos lança fora, só que é importante que a gente tenha confiança, porque, né, sem fé é impossível agradar a Deus, então eu preciso crer. E como é que a gente crê? Eu queria que nesse momento você fosse lá em Lucas capítulo 15. Eu não sei se você conhece a história do filho pródigo e ele desejou comer a comida até a lavagem dos porcos. Mas aí depois você medita direitinho se você não conhece essa palavra. Mas eu queria focar a partir do versículo 17, capítulo 15, versículo 17, que fala assim: E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele se lembrou, né? Ele trouxe a memória dele, E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Ele trouxe a memória dele, quem o pai dele era, e que os trabalhadores do pai dele, né, tinham alimento, porque o pai dele disponibilizava esse alimento. E ele estava lá, morrendo de fome. E ele falou com ele, né? Levantar-me e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Ele queria ser um dos trabalhadores do pai, porque ele se lembrou que os trabalhadores do pai dele, né, tinha alimento. E aí, eu escrevi aqui, Você percebe que o filho pródigo precisou trazer à memória dele quem o pai dele era, e a partir daí ele foi confiante, sabendo que lá encontraria alimento enquanto trabalhava. Ele precisou trazer à memória dele quem o pai dele era, que o pai dele disponibilizava alimento para os trabalhadores, e ele desejou, né? Ir ter com o pai e pedir
ali para ser um trabalhador, porque ele já não se sentia digno de ser chamado de filho. E quantas vezes a gente erra e não se sente digno de orar, não se sente digno de ler a Bíblia, não se sente digno de ir à igreja porque a gente errou, porque a gente pecou. E aí eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 11, versículo 13, que fala assim. Lucas 11, 13. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que vos pedirem. Nós, seres humanos, somos maus, né? E sabemos dar boas coisas. Imagina o nosso Pai, o que Ele tem para nós, né? E Ele deixou o Espírito Santo dele. Olha que lindo, né? E agora vamos ler Lucas 15, do 22 ao 24, que fala assim: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Antes vamos ler o 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhes ao pescoço e o beijou. Ou seja, o filho, ele ainda estava distante quando o pai o avistou, né? Aqui, ó. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Olha só como esse pai ficou feliz de ver o seu filho voltando para casa, né? E imagina Deus como ele não fica quando a gente vai orar, quando a gente vai ler a palavra dele, não é verdade? Mas é importante que a gente traga à nossa memória quem o nosso Deus é. E aqui eu escrevi assim: o Pai, né, não nos lança fora, entenda isso. Ele não nos lança fora, mas é preciso crer. Eu preciso crer e como vou crer se não me lembrar de como meu Pai é? E aí eu escrevi alguns versículos. As misericórdias dele se renovam a cada manhã, tá lá em Lamentações 3, do 22 ao 23, você pode ler aí. Ele entende nossas fraquezas, que tá aqui em Hebreus 4, no versículo 15, né? Deus, ele é amor, como diz lá em 1 João 4,16. Então eu preciso trazer a minha memória de quem Deus é. E para trazer a memória quem Deus é, eu preciso ler a palavra dele. Porque quando eu leio, isso gera fé dentro de mim. E aí eu me achego ao trono, né? Eu vou orar com confiança. E a partir daí, o Senhor, ele derrama graça sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele derrama misericórdia, né? E aí, somos ajudados. Mas se a gente ficar aceitando as mentiras do inimigo de, você errou. Eu eu errei, eu não vou orar não. Se a gente ficar só se lamentando, aceitando as mentiras do inimigo na nossa mente, um abismo chama outro abismo, né? Mas é importante que eu me levante e eu me lembre, o meu Deus, ele é misericordioso. Se eu me achegar até ele com sinceridade, né? Ele me aceita e ele tem alegria, né? Se o nosso Pai terreno, ele sabe dar coisas boas. Nosso Pai terreno, que nós somos seres humanos, somos maus. Imagina Deus. É importante que a gente se lembre que o nosso Deus, ele não é humano. Ele não é humano. E aí eu queria finalizar aqui dizendo assim: hoje traga à sua memória quem seu pai é, se encha dele através da palavra e após isso corra para os pés dele, assim como o filho pródigo correu para seu pai e encontrou muito mais do que precisava, né? Corra hoje para os pés de Jesus, corra, leia a palavra dele, traga à sua memória
quem o seu pai é, o seu pai celestial, e corra para ele. E eu tenho certeza que você vai encontrar, assim como o filho pródigo encontrou muito mais do que o que ele almejava. Nós encontramos muito mais do que nós almejamos quando nós nos lançamos aos pés do Senhor, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe de tudo, só Ele nos preenche. E eu queria finalizar com Hebreus, né, capítulo 4, do 14 até o 16, que fala: Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Pode correr atrás de Deus, porque Ele não nos lança fora, Ele tem prazer em nos receber. Ele fica feliz quando vê a gente se aproximando da presença dEle, lendo, querendo Ele. Ele fica feliz, Ele está te vendo, Ele vê o seu coração e Ele sabe quando você está lá distante, mas tem aquele desejo de ler a palavra, de orar, mas às vezes você não está indo ainda. Mas escute, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, se você está com esse desejo no seu coração de orar, de ler a Bíblia e ainda não foi, corra e faça isso, porque o Pai está te chamando. Ele não nos lança fora. Ele entende as nossas fraquezas. Ele nos ama e Ele tem muito mais para nos entregar. Pense em tudo que o seu Pai terreno já fez por você de bom. E o nosso Deus, Ele pode nos dar muito mais. Ele nos preenche de uma maneira que tem um versículo que fala, né, que Ele nos dá a paz que excede, né, todo o entendimento humano. Então, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a situações complicadas, Ele nos preenche. Espero que vocês entendam. Eu queria louvar o hino também, que eu acho que até casa com essa palavra um pouquinho e tá na minha mente desde ontem. Eu vou pegar o tablet para eu ver a letra, que eu não sei ela direito. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, Pai, ferido de novo. Olha eu aqui de novo, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. De novo me chama de filho e cura as feridas que o tempo deixou. De novo eu me rendo a ti, me perdoa, Senhor, traz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor, traz de novo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Traz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Sou tua casa, faz tua morada aqui.
De novo me chama de filho e cura as feridas que o tempo deixou. De novo eu me rendo a ti, me perdoa, Senhor, eu me rendo. Aleluia, eu não sei direito. Mas você pode meditar aí pesquisando, né? Faz tua morada, acho que vai ser melhor, porque a minha voz, eu não sei a letra. Mas desde ontem que esse hino não sai, eu vou já escutar ele aqui umas 10.000 vezes. Não sai da minha mente. E hoje eu meditando aqui nessa palavra, que inclusive eu tava com uma vontade de mandar a foto dessa palavra. Tá aqui, ó. Eu amo ela. Aqui na minha Bíblia. Eu tava com vontade de mandar a foto para uma amiga. Já faz semanas isso, eu acho. E eu não mandei. E aí hoje eu pensei, vou mandar. E aí quando eu mandei para ela, né, eu fiquei raciocinando e foi aí que me veio o entendimento dessa palavra e me deu essa vontade de compartilhar com vocês. E eu não sei se alguém vai assistir, mas se alguém assistir, eu espero que você, se você estiver passando por um momento assim que não está tendo forças para ir até o Pai, que você consiga, que você vá até Ele com confiança, que você traga à sua memória quem nosso Pai é, que Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e que você se achegue até Ele, porque os planos dele são maiores e melhores que os nossos. Ele tem muito mais do que a gente pode imaginar. E é isso.